Eu estava viajando para San Diego outro dia e, depois de me acomodar no meu assento na janela, comecei a observar os outros aviões taxiando. E, de repente, percebi que nunca tinha visto um deles se movendo para trás sozinho. Então me veio a pergunta: os aviões podem mesmo andar de ré? Apesar do que muitas pessoas pensam, dar ré não é totalmente impossível para uma aeronave. É claro, em se tratando de andar em solo firme. Esta é outra questão que os pilotos nunca fazem. Alguns aviões podem executar o chamado power back, que é exatamente o que faz com que eles se movam ao contrário. Nesse caso, os motores a jato direcionam o impulso para a frente em vez de para trás. Os aviões a jato podem usar o impulso reverso se precisarem frear o mais rápido possível após tocarem o solo ou quando precisarem fazer uma parada de emergência. Na Europa, a maioria das aeronaves menores com hélices tende a usar o método de impulso reverso para dar ré, enquanto nos Estados Unidos, os jatos ainda maiores, às vezes, podem realizar os chamados powerbacks. De qualquer forma, se os aviões podem taxiar para trás, por que não fazem? Aparentemente por várias boas razões. Primeiro, o impulso reverso exige muito esforço, e eu falo sério. Como resultado, o ruído produzido no processo é literalmente ensurdecedor. Em segundo lugar, um motor funcionando com reverso total é um sério risco de segurança. Poderosas correntes de ar impulsionam detritos levantados do chão a uma velocidade incrível. Entre os mais perigosos deles estão pequenos objetos de metal, pois podem quebrar as janelas dos terminais, ferir as equipes em terra e até atingir a fuselagem do próprio avião. Além disso, para tornar o impulso reverso o mais eficaz possível, os motores devem funcionar a todo vapor. E neste caso, eles gastam muito mais combustível do que o habitual. E mais combustível significa mais dinheiro, muito mais dinheiro. Sem contar que quando o avião usa o reverso, produz muito CO2, também conhecido como dióxido de carbono. E esse gás é um dos principais culpados quando se trata de aquecimento global e poluição do ar. No momento, estão sendo tomadas medidas para reduzir as emissões dele. Portanto, fazer qualquer coisa que o aumente não seria recomendável. E, finalmente, quando um avião tem os freios acionados enquanto se move para trás, isso pode causar uma batida com a cauda. Nesse caso, ele atinge o solo ou outro objeto sólido. E mesmo que esse acidente pareça pequeno e insignificante, ainda pode causar alguns danos ocultos à aeronave. É por isso que após qualquer colisão da cauda, os aviões são inspecionados e reparados completamente para evitar acidentes mais graves no futuro. Então, teoricamente, ao taxiar, alguns aviões podem andar de ré. Mas eles podem voar de ré? Bem, a maioria dos especialistas é surpreendentemente unânime ao responder a essa pergunta, e sua resposta é um firme não. O motivo é a maneira como as asas funcionam. Geralmente, elas produzem sustentação suficiente para manter a aeronave no ar. Se começar a andar para trás, ela cairá do céu como uma pedra. Por outro lado, há uma exceção à regra de não voar para trás. Se o vento for extremamente forte e o avião estiver voando na velocidade mínima, que também é mais lenta que a do vento, ele estará se movendo para trás em relação ao solo. Mas lembre-se, a aeronave ainda acredita que está voando para frente, pois sua velocidade é suficiente para mantê-la no ar. Certo, agora entendo por que os aviões não podem se mover para trás. Mas existem algumas outras perguntas que eu sempre quis fazer sobre eles, tipo: será que podem voar direto para o espaço? Eles poderiam substituir os foguetes um dia? Impossível. À primeira vista, você pode pensar que o ar não é uma substância real, pois não pode vê-lo. Mas com um vento forte, não se pode mais duvidar da sua presença. Na verdade, ele se torna exatamente o que mantém os aviões lá em cima. Mas vamos ver o que acontece quando se trata de espaço. Quanto mais alto você vai, mais fino o ar se torna, até não existir mais. Isso significa que nem as asas grandes, com uma forma inteligente, nem os motores potentes ajudarão o avião a subir muito alto em qualquer lugar próximo ao vácuo do espaço. Então, sim, infelizmente, ainda precisamos daqueles foguetes para entrarmos no espaço. Você deve saber que durante o voo, os aviões emitem quantidades insanas de CO2. Hoje em dia, porém, temos carros elétricos que parecem muito mais ecológicos. Então, não é possível criar aviões elétricos? Bem, tudo se resume à quantidade de energia que a bateria de bordo pode armazenar. Infelizmente, até a melhor delas ainda é 40 vezes menos eficiente que o combustível de aviação.
Mas se as baterias forem redesenhadas para armazenar mais energia, elas ficarão muito pesadas. E quando se trata de aviões, a quantidade de peso que eles carregam é da maior importância. Por isso que, neste momento, os de passageiros continuam usando o bom e velho combustível. Você acha que aviões elétricos aparecerão em breve? Conte pra gente a sua opinião na seção de comentários abaixo. Além disso, por que os aviões não podem decolar quando o tempo está muito quente? Seus motores superaquecem e começam a funcionar mal? Acontece que esse não é o real motivo. O problema com temperaturas extremamente quentes é que as aeronaves não conseguem gerar sustentação suficiente para entrar no ar. E se não há sustentação, não há voo. Para gerar essa sustentação, o ar ao redor delas deve ser denso o suficiente. Mas quando a temperatura aumenta, as moléculas de ar começam a se espalhar, o que resulta em sua baixa densidade. As asas não conseguirão produzir a sustentação necessária, pois não há matéria suficiente para ir em contra. Caso resolvido. Minha próxima pergunta sobre aviões de lata foi: eles são capazes de voar através de furacões? Fiquei surpreso ao saber que os furacões não eram tão prejudiciais para os voos quanto as tempestades. Por que não? Afinal, os furacões são enormes, se espalham por centenas de quilômetros e seus efeitos podem durar dias. O fato é que a maioria deles se forma a uma altitude muito menor do que as tempestades. Como resultado, um avião pode voar facilmente sobre partes de um furacão. Naturalmente, nenhum voo comercial jamais passará no olho de um deles, onde o tempo é mais severo e os ventos são os mais fortes. Mas passar longe do centro de um não representa perigo para os aviões, principalmente porque eles viajam por cima do fenômeno climático. Quanto a uma tempestade, ela pode criar uma estrutura gigantesca de nuvens com um topo atingindo mais de 18.300 metros. Isso é muito mais alto que a altitude média de cruzeiro dos aviões comerciais, que é de cerca de 10.700 metros. É por isso que quando uma aeronave passa por uma tempestade, os pilotos precisam encontrar uma maneira de contorná-la ou simplesmente voltar atrás. Ok, mas e quanto a voar através de tornados? É possível realizar tal proeza? Absolutamente não. A combinação destrutiva do movimento para a frente de um tornado, as toneladas de detritos capturados no processo e a velocidade super alta do vento em rotação destruiriam qualquer aeronave que o tornado encontrar no caminho. É por isso que os pilotos tentam não ficar a menos de 32 km de um tornado. Quanto a sobrevoar um deles, pode ser igualmente perigoso, porque os efeitos desse fenômeno natural podem ir muito além da altitude máxima de cruzeiro. Uma tempestade de granizo também é algo pelo qual não se deseja passar enquanto se está sentado em um avião a uma altitude elevada. As consequências de tal encontro não serão dramáticas, mas a aeronave provavelmente será danificada. Se as pedras de granizo forem grandes, podem até destruir os motores e provocar um pouso forçado. Infelizmente, é difícil detectar uma tempestade de granizo até que você a encontre diretamente. Além disso, as pedras de granizo podem ser capturadas em uma corrente ascendente e lançadas dezenas de quilômetros acima do topo da tempestade. Mesmo um avião que cruza bem acima dela pode ser atingido por granizo, e então os danos podem variar de para-brisas quebrados a motores arruinados. Conclusão: quando os sistemas climáticos, você sabe, chuva, neve, granizo, resolvem acontecer, há que se respeitar a natureza e aceitar. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.